Amém. Daqui a pouco estamos iniciando mais uma live, nesse dia chamado hoje, que o Senhor preparou para nós. Uma palavra que Deus preparou para nós. Enquanto nós estamos aqui já preparando aquilo que Deus separou para nós, a palavra que Deus colocou, plantou em nosso coração para compartilhar com os irmãos. Tenho certeza que essa palavra vai trazer um despertamento, vai nos tirar da posição em que nós estamos, em que muitas vezes nós nos colocamos diante das circunstâncias, diante das adversidades. À medida que você for chegando, se for vier participar dessa live, vá saudando com a paz do Senhor, vai dizendo de onde você está nos assistindo, de onde é que você está nos acompanhando. E eu tenho certeza que graça de Deus será compartilhada em nossa vida nessa noite, será compartilhado entre nós, na nossa casa, na nossa família. Ontem, quando nós estávamos terminando a live ontem que nós fizemos, por graça e misericórdia, o Senhor plantou essa palavra no nosso coração, esse despertamento em nosso coração, para que nós pudéssemos compartilhar com os irmãos. O tema: levanta, come e bebe, vencendo a crise. Que verdadeiramente você possa avançar, que verdadeiramente você possa ouvir a voz do Senhor e continuar caminhando rumo ao propósito que Ele destinou para a sua vida. Você que de repente vai assistir agora, ou que vai assistir depois, que a sua casa, que a sua família seja abençoada através dessa palavra, em nome do Senhor Jesus. O amor de Deus por nós é realmente tremendo, é grandioso, e é por causa deste amor que ainda estamos de pé. Hoje, agora há pouco, nós entregamos um breve recado na nossa igreja ICB, falando sobre que é o Senhor quem nos guarda, o Senhor que é a nossa sombra, o Senhor que é a nossa direita. O sol não nos molesta de dia, nem a lua de noite, por conta do Senhor Jesus, por conta da misericórdia dEle, que é a causa de não sermos consumidos. Então, que sejamos verdadeiramente firmes nesta convicção de que o Senhor está trabalhando em nosso favor, é Ele quem nos guarda, é Ele quem toma a nossa causa, é Ele quem nos guia, é Ele quem nos protege, até do sol e da lua, como está escrito na palavra. É Ele quem nos dá a direção para a gente seguir. À medida que você for chegando, vá glorificando já o nome do Senhor Jesus, vá saudando aí com a paz do Senhor. Se você desejar, compartilhe essa palavra com outras pessoas, porque certamente essa palavra vai abençoar outras pessoas. Tem muitas pessoas que precisam ouvir essa palavra que será ministrada hoje, porque ela servirá de um farol, ela servirá de luz na vida de muita gente. Você que está assistindo agora e você que vai assistir depois. Fique firme nessa palavra, nesta graça que será dispensada entre nós aqui hoje, porque não será só para essa semana. Deus abençoe o pastor Ricardo Velasco, meu irmão. É uma honra ter o pastor assistindo, nos acompanhando aqui nessa noite. É um prazer enorme, um homem de Deus. Então a gente redobra a responsabilidade. Deus te abençoe, meu irmão. Continue te dando graça no seu ministério, em tudo aquilo que você for fazer, em nome do Senhor Jesus. Deus continue abençoando também os irmãos que já chegaram aí. Vá dando uma saudação para que a gente possa conhecer você que já está aí nos acompanhando. E continue nessa dispensação de graça, porque estes últimos dias, esses dias tenebrosos, essa palavra será para nós como um escudo, essa palavra será para nós como um mapa a gente seguir e procurar compreender o propósito de Deus para a nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Como eu falei, desde ontem que ela está queimando em nosso coração,
E hoje Deus abençoe a nossa irmã Edna Sérgio, a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, seja bem-vinda uma vez mais. E hoje nós resolvemos compartilhar com os irmãos essa palavra. Olha, amados, mais do que nunca ela está sendo demandada, essa palavra está sendo demandada, porque nós precisamos realmente nos posicionar de modo a continuar seguindo. Algumas coisas aconteceram, o texto que nós vamos ler daqui a pouco, é um texto até que muitos irmãos conhecem, a história alguns irmãos conhecem, a maioria dos irmãos conhece, que é a história de Elias. Mas o que Deus tem para nós é verdadeiramente muito grandioso. Quando a gente ouve a voz do Senhor, a gente consegue alcançar algo maior do que o que a gente esperava. Então, ficar nessa dispensação, ficar sensível ao Espírito Santo, ter o ouvido apurado, ter o ouvido sensível à voz de Deus, à voz do Espírito de Deus, certamente fará com que você alcance lugares maiores, alcance geografias maiores. De repente você achou que poderia parar por aí, o Senhor vai te mostrar que Ele ainda tem muita coisa para revelar na sua vida, através dessa palavra que nós vamos compartilhar, que é a história de um grande homem de Deus, que viveu momentos de crise como eu e você, que viveu momentos de situação desafiadora como eu e você. Deus abençoe o nosso irmão Antônio de Aguiar, trazer teu irmão aqui conosco. Faz tempo que nós não víamos o irmão, mas a sua vida sempre foi bênção na nossa vida, na nossa família, no nosso ministério. Então que Deus continue abençoando a sua vida onde o irmão estiver, e a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Então nós vamos só precisar dar ouvido à voz de Deus para que a gente alcance o que está preparado para nós. E eu já antecipo algumas coisas aqui que não era nem para eu antecipar agora, mas vou te antecipar. Ainda não é hora de parar. Ainda não é hora de parar. Deus está te chamando para você levantar-se novamente e seguir em frente. Deus está te chamando para você sacudir a poeira. Deus está te chamando para você se livrar de tudo aquilo que não é para estar no seu caminho, se livrar das bagagens, do excesso de bagagem, caminhar leve, caminhar livre, caminhar solto em direção ao propósito de Deus. Então fica nessa dispensação de graça, porque nós vamos já, creio que em 1 minuto já começar a nossa live, nós vamos orar de antemão. Mas eu já quero te pedir que você deixe a sua Bíblia aberta, você que já chegou aí, deixe a sua Bíblia aberta em 2 Reis, no capítulo 19. 2 Reis, no capítulo 19. Já deixe a sua Bíblia aberta aí nesse texto, para que a gente possa entender o que é que o Senhor quer conosco nessa noite através dessa palavra. Para que possamos entender a maneira como Deus trabalha se nós continuarmos ouvindo a Ele, se nós continuarmos obedientes a Ele, se nós continuarmos seguindo o propósito dEle. Deus não vai deixar você parar no meio do caminho. Deus não vai deixar você para trás. No reino de Deus, eu aprendi isso. No reino de Deus, ninguém fica para trás. Deus tem sempre uma forma de recolher, de resgatar aqueles que são seus. Deus tem sempre uma forma de trazer de volta para o campo de batalha aqueles que estavam querendo abrir mão, aqueles que estavam arriando a guarda. Deus tem sempre uma estratégia nova para poder treinar-nos, para que a gente possa ser mais apurado na guerra em que nós estamos enfrentando, ou nos desafios que estão adiante de nós. Então, conhecer e entender isso dá uma diferença muito grande na nossa vida, e que possamos verdadeiramente caminhar sobre essa palavra que nós vamos ler e que nós vamos discorrer nessa noite, compartilhando com os irmãos. Aí onde você está, nós vamos já iniciar para que a gente venha remir o tempo. Feche os seus olhos para que a gente possa orar a Deus e entregar tudo que vamos fazer aqui nas mãos do Senhor. Hoje eu creio que a nossa live, Deus assim permitindo, será mais curta, mais compacta, mas será feita a vontade de Deus para que o nome dele seja glorificado. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, nós vamos falar com o Senhor Deus, em nome de Jesus. Pai, graças te damos por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor representa para nós,
Deus, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, no nosso ministério. Te louvamos pelos teus livramentos que o Senhor tem colocado sobre nós. Te louvamos, ó Deus, pela tua graça que tem sido renovada na nossa vida. Te louvamos pela tua misericórdia que tem sido a causa de não sermos consumidos. Ó Deus, te louvamos por tudo, porque o Senhor é bom e eterna é a sua benignidade. Pai, nós entregamos tudo o que vamos fazer aqui nesta noite em tuas mãos. Que o Senhor tome os meus lábios, tome a minha língua, tome o meu pensamento, tome o meu coração, que eles sejam apenas instrumentos em tuas mãos para compartilhar aquilo que o Senhor quer compartilhar e edificar o teu povo, a tua igreja, aqueles que vão ouvir agora, aqueles que vão ouvir depois, que eles sejam agraciados pela tua misericórdia, pelo teu mover, pelo teu querer e pela tua vontade. Desperta-nos para que possamos te ouvir, porque ouvindo a tua voz a nossa alma viverá e nós conseguiremos alcançar os propósitos e os desígnios que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus agora, nós repreendemos todo roubador da palavra, nós lançamos por terra tudo aquilo que não provém de ti e entregamos a vida de cada um dos teus servos que nos ouvem e que nos ouvem agora, que vai nos ouvir depois em tuas mãos. Que o teu querer, que a tua vontade prevaleça na vida deles, que nossos inimigos sejam envergonhados, sejam feridos de cegueira, para quando eles nos procurarem, eles não consigam nos encontrar, porque estaremos escondidos no teu pavilhão. Em nome do Senhor Jesus, toma agora esta casa, este ambiente onde os teus servos estão ouvindo e vão ouvir essa palavra. Toma o ambiente onde está sendo, ó Deus, originada esta palavra, que é a nossa casa, que ela esteja em tuas mãos e que o teu Espírito Santo possa governar tudo que nós vamos fazer aqui nesta noite, para a honra e para a glória do teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém? Já oramos, né? Já buscamos a face do Senhor Jesus. Deus abençoe o nosso irmão Joel de Souza Alves. Seja bem-vindo a essa live, que o Senhor abençoe a sua casa, a sua família, em nome do Senhor Jesus, o seu ministério, os seus sonhos, projetos e ideais, em nome do Senhor Jesus. Você que chegou agora, o texto que nós vamos meditar está em 1 Reis 19, você pode acompanhar aí, abrir a sua Bíblia aí agora, em 1 Reis 19, e nós vamos já meditar nesta palavra. Eu deixei aqui mais fácil, deixei aqui de uma forma mais fácil para que a gente consiga compartilhar e ler com os irmãos, mas você pode abrir sua Bíblia aí agora, em 1 Reis 19, nós vamos ler a partir do versículo 1, que diz assim: Então o rei Acabe contou à sua esposa Jezabel tudo o que realizara Elias e como passara ao fio de espada todos os profetas de Baal. Diante disso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me façam sofrer as piores desgraças, se até amanhã, a esta hora, não fizer com a tua vida o que fizeste com os meus profetas. Acompanhe aí na sua Bíblia. Assim que Elias recebeu este aviso, fugiu para salvar a própria vida, chegando a Berseba, que pertence a Judá, deixando ali o seu servo. Quanto a ele, fez pelo caminho a caminhada de um dia e foi sentar-se debaixo de um pé de zimbro, uma espécie de arbusto, e ali orou ao Senhor, e ali orou pedindo para si a morte, dizendo: agora basta, ó Yahvé, retira-me a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Você pode estar percebendo algo diferente, porque a minha Bíblia é a Bíblia do Rei James, a Bíblia King James atualizada. Por isso a nossa tradução pode divergir um pouco da sua, mas ao mesmo tempo tem um alinhamento e você vai entender. Versículo 5. Deitou-se e dormiu ali mesmo sobre o zimbro. Mas eis que o anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e alimenta-te.
abriu os olhos, olhou ao redor, e eis que ali junto à sua cabeceira havia um pão quente que fora assado sobre as pedras em uma brasa e uma vasilha com água fresca. Tendo comido e bebido, voltou a se deitar. Versículo 7 diz: o anjo do Senhor veio segunda vez, tocou-lhe e recomendou: levanta e come, porque a viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquele alimento, viajou 40 dias e 40 noites, aleluia, até chegar ao Sinai em Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite na caverna, quando chegou no Horebe. Então Elias ouviu a voz do Senhor, que o questionou nestes termos: que fazes aí, Elias? Ao que ele respondeu: sinto minhas entranhas serem consumidas por causa do ardente zelo que tenho por Yahvé, o Senhor dos Exércitos, porquanto os israelitas, abandonaram a tua aliança, destruíram os teus altares e mataram os teus profetas ao fio de espada, e fiquei solitário, restou somente eu, e agora procuram também tirar a minha vida. Versículo 11. Diante dessas palavras, Deus lhe disse: sai desse lugar e vai para diante de mim no alto do monte. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte que fendeu os morros e partiu as rochas em pedaços. Contudo, Yahvé não estava no vento. Quando o vento arrefeceu e parou de soprar, ocorreu um forte terremoto, porém o Senhor não estava no tremor de terras. E em seguida ao terremoto caiu um fogo, mas o Senhor também não estava no fogo. E depois do fogo, um sussurro de brisa suave e tranquila. Assim que Elias percebeu aquele murmúrio, puxou sua capa para proteger o rosto, saiu e prostrou-se à entrada da caverna, ou seja, na fenda da rocha. Prostrou-se à entrada da caverna e uma voz lhe indagou: que fazes aqui, Elias? Ao que ele respondeu: sinto-me. Deixe-me passar aqui adiante. Então, versículo 15. Então o Senhor Deus lhe ordenou: vai, retorna de onde vieste para o deserto de Damasco. Quando chegares lá ungirás a Azael como rei da Síria, e Jeú, filho de Nis, ungirás rei de Israel. E Elissá ben Safate, Eliseu, filho de Safate, da cidade de Avel-Meolá, ungirás para profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú matará. E o que fugir da espada de Jeú, Eliseu o matará. Mas pouparei em Israel 7.000 homens, todos os joelhos que não se dobraram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não reverenciaram suas imagens e beijaram. Um texto comprido, mas para nós revivermos a história de um grande homem de Deus, que passou por um momento de crise, um momento, eu posso dizer, um momento depressivo, um momento de angústia profunda. Um homem cheio de Deus, cheio do poder de Deus, da autoridade de Deus, cheio da graça de Deus, porque não havia como realizar os feitos e os milagres que ele realizava sem esta graça repousando sobre a vida dele. Não tinha como ele ser usado por Deus se esta graça não tivesse sido derramada sobre a vida dele. Então, se nós formos ler o texto anterior, na trajetória anterior a este acontecimento, Elias havia matado mais de 450 profetas de Baal. Quando ele levantou o altar, os profetas de Baal vieram contra ele, e ele profetizou ali que
aquele que era homem de Deus, que Deus respondesse com fogo, e Deus consumiu ali os profetas de Baal, depois que Elias edificou o altar para que a adoração ao Senhor fosse feita ali naquele lugar. Nós falamos sobre isso ontem, onde você adora, aonde você dá graças ao nome do Senhor Jesus, a glória do Senhor se manifesta. Então naquele momento ali ele já tinha feito tinha realizado uma série de proezas espirituais, já tinha ordenado aos profetas de Baal que eles fossem mortos. Deus abençoe a nossa irmã Rita Vidal, seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus. Ele já havia profetizado suspendido, proibido, por assim dizer, a chuva de cair sobre aquele reino, e por 3 anos e 6 meses não caiu uma gota de orvalho sobre a terra. Por 3 anos e 6 meses Deus não permitiu cair uma gota de orvalho sobre a terra. O homem que disse assim: se eu sou homem de Deus, não cairá uma folha de orvalho sobre a terra enquanto o Senhor não falar por mim. O homem que tinha destruído 450 profetas de Baal, o homem que tinha vivido milagres em Sarepta, que tinha vivido a provisão de Deus, o homem que tinha sido alimentado pelo corvo com pão e carne, o homem que tinha tido experiências profundas com Deus e tinha autoridade de Deus sobre a vida dele, naquele momento, depois de ter destruído os profetas de Baal, cá no altar onde ele levantou, ainda procurou, ordenou ao povo de Israel que se procurasse todos os profetas de Baal e prendessem aqueles profetas de Baal, para que eles fossem mortos e o nome do Senhor fosse glorificado. Só para que os irmãos entendam e a gente entre no contexto daquilo que o Senhor propôs para nós nessa noite. Depois que ele profetizou tudo aquilo, porque o rei Acabe havia apostatado da fé, ele havia, depois de ter casado com Jezabel, havia começado a adorar Baal, um deus estranho, e era abominação aos olhos do Senhor, a idolatria, como sempre foi. E aquele reino havia sido corrompido por conta da pessoa de Acabe e Jezabel. Então, por conta disso, ele havia sido usado por Deus para profetizar a aniquilação dos profetas de Baal, que estavam sufocando a verdadeira fé, que estavam sufocando o verdadeiro culto, que estavam sufocando a verdadeira adoração a Deus. E ele recebeu a incumbência de profetizar. Elias, o homem que representava os próprios profetas, até hoje ele representa os próprios profetas, assim como Moisés representa a lei, Elias representa os profetas, e ele profetizou. Os profetas foram mortos, depois ele mandou o povo prender todos os profetas de Baal. Deus abençoe o nosso irmão Bira Batista, seja bem-vindo mais uma vez a esta live, que o Senhor continue lhe dando graça sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome do Senhor Jesus. Então, depois que ele cumpriu o propósito de Deus, ele ainda mandou o povo se separar e prender. E depois que prendeu, ele mesmo mandou degolar, e degolou os profetas de Baal, aqueles que restaram. Ele degolou a mando do Senhor para que a idolatria se acabasse no meio do povo, porque Deus não tem trégua, ele não dá trégua com idolatria. Deus não tem parte com idolatria. Deus não aceita ser o segundo no nosso coração. Ele não aceita ficar em perspectiva. O que Deus quer, Deus até quer que você, como nós falamos ontem, manifeste o seu dom, que você seja extraordinário. O que Ele não aceita é ser o segundo no trono do seu viver. O que Ele não aceita é ser o segundo na sua vida, na sua casa, na sua família. Deus vai lhe dar tudo aquilo que Ele te prometeu quando você continuar sendo fiel a Ele, quando você continuar sendo fiel ao seu propósito, aos seus mandamentos, à sua palavra, e continuar honrando Ele como sendo o Senhor por excelência na sua vida, assim como fez Elias. Então, o mesmo homem que profetizou, que matou 450 profetas, que profetizou que não choveria enquanto o Senhor não falasse por ele, levou 3 anos e 6 meses sem chover sobre a terra, o mesmo homem que foi usado por Deus de maneira grandiosa, que foi usado por Deus para profetizar prosperidade na vida da viúva de Sarepta, o mesmo homem que havia recebido a autoridade de Deus para conduzir e aniquilar, extirpar a idolatria do meio do povo de Deus, depois que ele fez tudo isso,
o rei pega e fala com o rei Acabe, pega e fala com a sua mulher, Jezabel, uma mulher truculenta, uma mulher envolvida com as trevas, totalmente pactuada com as trevas, e ela manda um recado para Elias e diz: olha, da mesma forma que você matou os meus profetas, que os deuses dela, que os meus deuses não me tenha em vida se eu não fizer acontecer com você amanhã a mesma coisa que aconteceu aos meus profetas. Agora explica para mim, amados, como é que um homem cheio da autoridade de Deus, a paz do Senhor Jesus, irmão Bira Batista, aí em São João do Meriti, Deus abençoe o irmão Bira, nossa irmã Delma. Me explica como um homem cheio de autoridade, cheio de poder de Deus, ele faz tudo aquilo que ele já tinha feito, que nós já narramos, e na sequência ele recebe a palavra de uma mulher, de ameaça, e diz: olha, amanhã mesmo eu mandarei matar você da mesma forma que você matou e mandou matar os meus profetas. E a Bíblia diz que quando ele ouviu aquela notícia, ele fugiu temendo pela sua vida. Mas até hoje me dá um nó, não sei na sua cabeça, não sei no seu entendimento, mas até hoje me dá um nó, como um homem cheio de autoridade acaba fugindo da ordem de uma mulher. Ele poderia simplesmente fazer a mesma coisa que ele havia feito anteriormente, os mesmos prodígios que ele havia feito anteriormente, ter profetizado, ou até profetizar que fogo descesse sobre aquela mulher, que fogo descesse sobre o reino dela e consumisse ela. Mas enfim, ele naquele momento estava desgastado da guerra. Ele naquele momento estava desgastado, ele estava com desgaste emocional, com desgaste. Ele viu tanta abominação no reino de Israel, ele viu tantas pessoas apostatando da fé no reino de Israel, e ele, como um homem de Deus, um homem puramente de Deus, que tinha um compromisso com Deus, aquilo consumia ele, de ver o povo buscando outras coisas que não tinha nada a ver com o propósito de Deus, que não tinha nada a ver com o reino de Deus, e o povo ali se corrompendo, se deixando levar por aquelas palavras, por aqueles banquetes, por aquelas festas, ou por aquelas iguarias, ou por aqueles costumes. Mas o fato é que aquele homem poderoso, aquele homem cheio de Deus, aquele homem que representava o próprio Deus na terra, ele temeu, ele teve um pico de ansiedade, eu posso dizer assim, ele teve um pico de tristeza profunda e disse assim: não aguento mais, eu estou nessa luta há muito tempo. Talvez, eu vou abrir um parêntese já aqui, talvez você esteja vivendo situações que estão lhe desafiando, e você talvez esteja dizendo: Senhor, não aguento mais, não dá para seguir em frente dessa forma, eu preciso que o Senhor, eu tenho vencido, mas essas lutas têm me desgastado, esses desafios têm me desgastado, esses ambientes que eu tenho vivido têm me desgastado, essas realidades que muitas vezes eu tenho enfrentado tem me desgastado. Então eu quero que o Senhor me dê graça, continue me dando graça, continue me dando unção, mas eu estou cansado. Elias, por que, pastor, você está falando e repetindo assim? Porque às vezes eu vejo pessoas nos dias de hoje que talvez não tinha nem tanta relevância espiritual e de autoridade que Elias tinha, e se considerando imune a tudo e a todos, quando na realidade nós somos suscetíveis às mesmas fraquezas que os outros também são, mas o que nos mantém de pé é a graça do Senhor Jesus. O que vai continuar mantendo a gente de pé é a voz do Senhor dizendo para a nossa vida: levante, coma e beba, porque ainda não é hora de parar. Deus abençoe o nosso irmão Bartolomeu Prazeres. Que prazer teu irmão aqui conosco. Deus continue abençoando sua família, sua casa. Um homem de Deus, cheio do Espírito Santo. Tivemos o privilégio de conhecer ali em Nazaré. Que Deus continue te abençoando, em nome do Senhor Jesus. Então, quando nós entendemos que nós somos sujeitos também às mesmas fraquezas, nós vigiamos ainda mais. Nós vigiamos ainda mais o caminho que a gente vai trilhar, com quem nós vamos trilhar o caminho, quem vai conosco na caminhada. Nós vigiamos ainda mais, para que os dardos inflamados do maligno não cheguem até nós, e muitas vezes nós estamos cansados no meio da caminhada,
E quando você estiver cansado, eu preciso lhe dizer isso. Quando você estiver cansado, Deus vai entender a sua humanidade, mas Ele quer que você levante. Deus não vai, em momento nenhum no texto, você pode procurar depois, 1 Reis 19, em momento nenhum no texto, Deus condenou Elias. Ele não condenou Elias em hipótese nenhuma. O que o Senhor fez foi dizer assim: Elias, ainda não é hora. Você não pode parar agora. Você não pode olhar para trás. Você não pode olhar para o que te desafia, porque eu estou no controle. Eu estou na sua vida ainda. Eu estou no controle da sua vida ainda. Eu continuo dando a última palavra na sua vida. E Elias, naquele momento de aflição que ele recebeu a notícia e fugiu, temendo pela sua própria vida, deixou o moço no caminho antes, né? Ele deixou o moço antes, ele não foi. Tem lugares, é isso que você vai precisar entender, tem lugares que você não vai levar pessoas, tem lugares que você vai sozinho e será você e Deus, será um encontro pessoal entre você e Deus. Tem lugares que nem sua família vai, você vai ter que ir sozinho para poder ter um encontro com Deus, e naquele encontro com Deus você ser restaurado naquilo que você precisa ser restaurado quando você buscar a Ele. Elias, quando recebeu o aviso, ele foi e sentou debaixo de um pé de zimbro. No post que eu coloquei, eu encontrei o pé de zimbro, até uma planta bonita, ele dá um frutinho que é cheiroso. Encontrou o pé de zimbro. Deus abençoe Ismael Anjos, Deus abençoe a sua casa, a sua família, Ismael. E quando ele encontrou o pé de zimbro, ele descansou debaixo do pé de zimbro, porque ele já tinha caminhado um dia inteiro rumo ao deserto. Deserto adentro, ele caminhou um dia inteiro. Vocês estão entendendo, amados? Ele já estava ali temeroso pela sua própria vida, porque Jezabel havia prometido que iria matar ele, e ele temeu, fugiu pela sua própria vida, e quando chegou, encontrou um pé de zimbro, e ficou ali debaixo do pé de zimbro e orou a Deus, pedindo a Deus: Deus, não estou suportando mais, parafraseando, não estou suportando mais, tira a minha vida, eu não sou maior do que meus pais. Eu não tenho mais autoridade do que os meus pais tiveram. Eu não tenho mais relevância espiritual do que meus pais tiveram. Tira a minha vida. Esta é uma palavra de quem estava em profunda depressão. Pastor, é assim. Uma pessoa que pede para morrer, ela está em depressão. Se você estiver convívio ou comunicar, ou tiver conhecimento de alguém que tem depressão, você vai ver que a fala dela é pedir para morrer. E naquele momento, o grande homem de Deus, o grande profeta de Deus, ele se encontrava em depressão espiritual, em depressão física, em um desgaste emocional, num desgaste que ele não gostaria de enfrentar. Deus abençoe o nosso irmão Renato Gomes, está chegando agora, seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Ele estava enfrentando um desgaste emocional, e às vezes, eu vou abrir esse parênteses antes de seguir na ministração. Às vezes nós queremos dar uma de, sabe, forte demais, homem de ferro, super-homem, só falta o S no peito, quando nós temos a nossa humanidade que precisa ser respeitada, e quando a sua humanidade chegar no seu limite, Deus vai revelar a glória e a renovação da graça dele na sua vida. Mas você vai precisar experimentar a sua humanidade, nada de fingir que não é comigo, eu não sinto isso, não, eu sinto mesmo, Senhor. Na hora de orar: Senhor, não estou suportando mais, eu preciso que o Senhor tire esse fardo, que o Senhor tire essa pessoa do meu caminho, que o Senhor tire essa circunstância, que o Senhor tire essa realidade, que o Senhor tire esse momento que está me afetando, que o Senhor tire essa pandemia que está me tirando a paz, que está me tirando a tranquilidade, que está me tirando a vontade de sorrir, que está me tirando a tranquilidade para te buscar, para te honrar, para te buscar na beleza da tua santidade. Então você declara isso para Deus, você limpa o coração, você tira aquilo que está dentro do seu coração reservado, não fica fingindo que não é com você, porque toda vez que você fingir que não é com você, o mal, ele começa a crescer. Entenda isso, eu não estou profetizando, eu só estou relatando isso aqui agora para você. A melhor maneira de se matar um monstro é quando ele é pequeno, porque depois que ele cresce, dá mais trabalho de matar.
Quando você perceber que a situação está querendo te sufocar, quando você perceber que a situação está querendo tirar sua paz, quando você perceber que a situação está querendo lhe dominar, vá para aquele que pode lhe dar força, procure aquele que pode lhe restaurar, procure aquele que pode lhe dar graça. Quantos de vocês, de mim, ou quantos de nós, ou até você que me assiste ou vai assistir depois, já viveu situação que você pensou que você ia morrer, que você pensou que você não ia superar, que você pensou que não iria atravessar, mas o Senhor no tempo certo revelou a sua misericórdia, revelou a sua grandeza e chegou aquele som para você, aquele aviso para você: levante, coma e beba, porque ainda não é hora de parar, você não vai morrer nessa crise, ao contrário, eu vou te dar o escape dentro dessa crise para você entender que eu sou Deus que trabalha na sua vida, e trabalho por aqueles que me honram e que honram o meu nome e que tem compromisso com a minha palavra, que tem o compromisso com o meu reino. Eu sempre terei uma porta aberta, eu sempre terei um escape, eu sempre terei um caminho, eu sempre terei uma solução, eu sempre terei um alimento, aleluia, para aqueles que se sentirem fragilizados no meio do caminho, aleluia. A Bíblia diz que ele sentou debaixo do pé de zimbro e pediu para morrer. Ele disse: Senhor, eu não quero mais. Em outras palavras, eu não quero mais seguir, eu não quero mais enfrentar essa situação. Talvez alguém esteja dizendo assim: eu não quero mais seguir nesse ministério, eu não quero mais seguir nessa vontade, eu não quero mais seguir nesse caminho. E o Senhor está dizendo assim: calma, calma, levanta daí desse zimbro, levanta, come e bebe, que ainda não é hora de parar. Calma, levanta daí, para de ficar aí deitado, que ainda não é hora de você parar. A caminhada ainda é muito longa. É o Senhor dizendo para mim, para você nessa noite: levanta, coma e beba, porque a caminhada ainda é muito longa, ainda não é hora de parar. Essa crise será vencida pela sua atitude de relacionamento com Deus. Essa crise que nós estamos vivendo, eu vou parafrasear, transferir o texto para a realidade que nós estamos vivendo hoje. Esta crise nós vamos vencer enquanto nós estivermos olhando firmemente para Cristo. Essa crise nós vamos vencer usando a armadura de Deus, e nós vamos fazer tudo, e depois de fazer tudo, nós ainda vamos ficar firmes, como está escrito na palavra de Deus, porque nós vamos ser obedientes à sua palavra, ao seu querer, ao seu mandado, ao seu comando, para que nós alcancemos o que está do outro lado. Pegue isso que eu estou lhe dizendo. Deus vai fazer você alcançar o que está do outro lado dessa situação, do outro lado dessa circunstância. Deus vai fazer você alcançar o que está do outro lado daquilo que te desafia, do outro lado deste deserto, quando você ouvir a voz dele e obedecer e dizer: Senhor, eu estou verdadeiramente em crise, mas eu quero viver, eu não quero morrer. Não faça como Elias. Elias disse que queria morrer. Aí o Senhor disse: como você vai morrer se eu ainda não realizei o propósito que eu tenho para a sua vida? E tem até um hino que diz: não morrerei enquanto as promessas de Deus não se cumprirem. Não, você ouça isso e tome posse dessa palavra que agora é profético sobre a sua vida. Você não vai sair daqui enquanto Deus não concretizar tudo aquilo que Ele projetou para a sua vida, porque quando Deus Ele toma uma iniciativa, quando Ele age, ninguém pode parar. Agindo o Senhor, ninguém pode impedir. Então aquilo que Deus plantou na sua vida, nenhuma circunstância vai parar você, se você continuar ouvindo a voz de Deus e obedecendo. Se você continuar ouvindo a voz de Deus e obedecer, nenhuma circunstância vai te parar. Mas pastor, eu estou vivendo um momento desafiador, eu estou vivendo um momento de crise. Eu te entendo, eu te entendo, eu compreendo você. Por que, pastor? Eu nem te conto, eu já passei pelas minhas crises. E esta é uma crise. Mas o Senhor estava comigo lá na crise, garantindo que eu não iria ficar pelo caminho, que eu não iria ficar para trás, que você não vai ficar para trás. Deus tinha um propósito na vida de Elias, como tem um propósito na sua vida, e você não vai ficar para trás, você vai avançar, e não vai ser crise de pandemia, não vai ser crise de Covid-19, que eu não gosto nem de falar no nome desse espírito de enfermidade para não dar ousadia a ele. Mas não vai ser crise dessa pandemia, não vai ser crise de vírus que vai te parar. Ao contrário, Deus vai
te fortalecer. Tem pão e tem água fresca para você. Deus vai te fortalecer. Tem pão e água fresca para você, que o anjo do Senhor vai levar até você, para que você seja alimentado, aleluia, pela palavra, para que você seja alimentado por Deus, porque o alimento de Deus não é como o nosso alimento. O alimento nosso a gente come, daqui a pouco a gente está com fome, mas o alimento de Deus, ele dá robustez, ele dá segurança, ele dá fortalecimento para a gente avançar. Levante de onde você está, em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo sobre a sua vida agora, que se havia um espírito de tristeza, se havia um espírito de desânimo, um espírito depressivo querendo dominar sua mente e seu coração, ele já caiu por terra agora na autoridade do nome do Senhor Jesus. Ele já caiu por terra agora, para que você seja livre para viver a liberdade que o Senhor Jesus conquistou para você na cruz do Calvário, e nem mal te suceda, nem praga nenhuma chegue até a sua tenda. Na sua mente agora, receba a paz do Senhor Jesus, que excede a todo entendimento, que guarda a nossa mente e o nosso coração no Senhor Jesus. Na sua mente, receba o refrigério, receba a paz, a tranquilidade, receba o som daquela palavra dizendo para você: levanta, come e bebe. Você não vai morrer nessa crise, você vai vencer essa crise, e o nome do Senhor será glorificado para a honra e para a glória do nome dele. Depois de ele ter caminhado, ter feito aquela caminhada pelo deserto, ter parado ali debaixo daquele zimbro, dele ter pedido a Deus: tira a minha vida. Quantos momentos difíceis a gente não passa, a gente já passou, que a gente disse assim: Senhor, eu não estou aguentando mais. Senhor, eu não sei porque isso me aconteceu, não sei porque eu cheguei na situação que eu estou agora, eu não sei porque isso não era para mim, mas aquilo que chegou até você, eu profetizo, receba em nome do Senhor Jesus. Não vai te matar, assim como não matou Elias, não vai matar você, porque você vai receber a porção dobrada do Espírito Santo para você caminhar muito mais além daquilo que você imaginava que você iria. Talvez você estivesse imaginando assim: não, meus dias estão curtos, eu já estou vendo de repente as coisas ruins acontecerem na minha vida, mas Deus está lhe dando uma boa notícia, uma nova notícia hoje, dizendo assim para você: levanta, coma e beba, que eu vou te levar ainda muito longe. A caminhada é muito longe ainda, não é aqui que você vai parar, não é aqui nessa pandemia que você vai parar, não é aqui nessa enfermidade que você vai parar, não é aqui nesse desafio financeiro que você vai parar, não é aqui nessa afronta dos inimigos que você vai parar, não é aqui na calúnia que você vai parar, não é aqui no desgaste emocional que você vai parar, não é aqui no desgaste espiritual que você vai parar, não é aqui no desgaste físico, no desgaste na saúde que você vai parar. Não, você vai avançar, porque Deus tem remédio, porque Deus tem alimento, Deus tem pão e água para você, pão e água do céu, para você se alimentar e seguir em frente, até que o Senhor lhe dê uma nova instrução. Então você não vai ficar aí parado, desculpem. Ele abriu os olhos ao redor, e eis que havia, observe versículo 6. Versículo 6 diz assim: abriu os olhos ao redor, e eis que ali, junto à cabeceira, depois que ele falou aquilo tudo, o anjo já tinha tocado nele e disse assim: levante daí, levante e alimenta-te. Aleluia! Ei, levanta e alimenta-te. Olha aqui, olha. Levanta-te e alimenta-te. Esse alimento aqui não lhe dá fome depois, ao contrário, esse alimento aqui sacia a sua alma, esse alimento aqui sacia os seus anseios, esse alimento aqui lhe dá resposta que os homens não podem dar, que a medicina não pode dar, que as circunstâncias não podem dar, que a vizinhança não pode dar, que a sua mentalidade não pode dar. Mas quando a Bíblia, quando a palavra de Deus chega na sua mente, ela promove uma mudança. Quando a palavra de Deus chega na sua mente, você recebe e toma posse dela, ela produz uma mudança. E quando a mudança ocorre, você começa a ver diferente a mesma coisa que você estava olhando. Deus vai lhe dar a capacidade, eu profetizo assim nessa noite, de você enxergar de maneira diferente a mesma situação em que você está vivendo, até que Ele te tire da situação e te leve para a fenda da rocha para te encontrar e lhe dar novas instruções. Levanta, come e beba, porque ainda não é hora de parar. Se alimente da palavra de Deus. Olha aqui, eu vou ler o texto para que não fique nas nossas palavras. Abriu os olhos ao redor, e eis que ali junto à cabeceira havia um pão quente. Eita glória, pão quentinho. Havia um pão quente que fora assado sobre as pedras em brasa, e uma vasilha, com água fresca.
um pão quentinho. Ele no deserto, depois de um dia de caminhada, deitado debaixo do pézinho, pedindo a Deus para tirar a vida. E Deus envia o alimento, pão e água. E aí o anjo novamente toca nele. E ele levantou, como diz aqui a palavra, tendo comido e bebido, voltou-se a deitar. Ele ainda estava meio indisposto. Mesmo depois de ter recebido o alimento, ele reclinou um pouco. Às vezes isso acontece conosco, a gente recebe o alimento da palavra de Deus e ao invés de caminhar sobre aquele alimento, a gente despreza ou passa desapercebido ou relaxa naquilo que nós recebemos, mas o Espírito Santo, eu profetizo assim hoje, estará consolidando a palavra de Deus na sua mente, para que esta palavra de Deus, ela sirva de orientação, sirva de luz e sirva de caminho, sirva de lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos. Você vai receber alimento de Deus. Receba isso aí que eu estou profetizando, porque o Senhor está mandando eu falar isso. Você vai receber alimento de Deus, alimento espiritual. Você vai receber alimento espiritual para você reanimar, para você receber um ânimo espiritual novo, para você receber um ânimo emocional novo, para você receber um ânimo físico novo. Você vai receber alimento espiritual de Deus, porque Deus não vai deixar você desamparado no deserto. Deus não vai deixar você morrer no meio da crise. Essa crise não veio para lhe matar, ela veio para lhe transformar, ela veio para revelar o tesouro de Deus, a grandeza de Deus que está dentro de você, como nós falamos ontem, e este deserto, que é lugar de relacionamento com Deus. Como diz aqui o pastor Ricardo, recebe graça para continuar, amém, louvado seja Deus, recebe graça para continuar. Você vai receber esta graça quando estiver olhando firmemente para Cristo. Depois que ele bebeu, tendo comido e bebido, ele voltou a deitar, o anjo tocou de novo e agora o anjo desperta ele, como que diz assim, chacoalha ele, diz assim, levanta, come e bebe, porque a caminhada ainda é muito longa. Levante, coma e beba, porque aqui não é o lugar que você vai parar. Deus preparou um lugar lá na frente. Aliás, você nem vai tombar nessa terra. Eu posso assim parafrasear nessa noite dizendo, o Senhor dizendo para ele, aliás, o propósito que eu tenho para você, você não vai nem tombar na terra, quanto mais ficar aí deitado, eu vou recolher você. No meu plano, eu vou recolher você, eu vou enviar carruagem de fogo para tirar você do meio dessa tribulação, mas você não vai morrer aí nesse deserto, porque o que eu tenho para a sua vida é muito grande e ainda não é hora de você parar, ainda não é hora de você retroceder. Ainda não é hora de você baixar a guarda. Ainda não é hora de você dizer, Senhor, não sou maior do que os meus pais, tira a minha vida. Não, o Senhor não vai tirar a sua vida, Ele vai renovar a vida dele dentro da sua vida para que você consiga manifestar a glória de Deus que está reservada para você, em o nome do Senhor Jesus. E ele levantou-se, comeu, olha que coisa forte, versículo 8, anote aí, 1 Reis 19, versículo 8. Então ele levantou-se, comeu e bebeu. E a força, ou seja, fortalecido com aquele alimento, o alimento que ele recebeu, o pão que ele recebeu e a água que ele recebeu, vindo da parte de Deus, fez com que ele caminhasse 40 dias e 40 noites até o Horebe, o monte de Deus, onde ele estaria encontrando com o Senhor. Aleluia! O alimento que você vai receber, o alimento e a graça que você está recebendo hoje, que Deus já revelou para a sua vida, o alimento que será dispensado para você, será suficiente para lhe conduzir até o lugar onde você vai encontrar o Senhor para receber novas instruções e viver uma graça maior do que aquilo que você já tem vivido. Deus abençoe a nossa irmã Creuza Ramos. Seja bem-vinda mais uma vez em nome do Senhor Jesus. O alimento de Deus não é como o nosso alimento. A gente toma café, chega meio-dia, a gente já tem que almoçar novamente, porque senão o corpo não aguenta. A gente almoça, chega à noite, a gente tem que jantar ou tomar outro café, senão o corpo não aguenta. Mas o alimento da palavra de Deus, o alimento que Ele vai prover para você, que inclusive pode ser um alimento que Ele vai prover para você, será suficiente para você ter força para caminhar novamente, para você sair do seu estado de inerte, do seu estado de impossibilidades, do seu estado depressivo, do seu estado de tristeza, do seu estado de
desânimo para um estado de determinação, de ânimo, de direcionamento, de proatividade, para um estado de determinação com Deus, para um estado de orientação e relacionamento com Deus no caminho que Ele quer trilhar e nos guiar. Deus vai te dar este alimento, e este alimento será suficiente para você chegar no Horebe. Este alimento será suficiente para você chegar no lugar de segurança. A crise, hoje eu não vou falar especificamente sobre a crise foi só um complemento do tema. Nós não vamos entrar profundamente sobre a questão de crise, será outra ministração quando Deus aprover. Mas esta crise que de repente você está vivendo, talvez existencial, uma crise de saúde, uma crise ministerial, uma crise familiar, esta crise não vai te matar não, querido. Não adianta nem pedir. Deus já te usou de forma grandiosa. Você já foi útil no reino de Deus de forma grandiosa. Você já foi determinante na obra de Deus de forma grandiosa. Deus não esqueceu de você. Deus não apagou o seu nome do livro dele. Ao contrário, Ele está cuidando de você. Ele está cuidando da sua causa. Ele está cuidando da sua família. Ele está cuidando da sua mente. Não se preocupe com os seus, porque dos seus cuida o Senhor quando você entregar nas mãos dele. Não se preocupe. A preocupação ela pode tirar a sua paz, ela pode tirar a sua tranquilidade, mas entregue tudo na mão de Deus, entregue nas mãos dele, para que ele venha restaurar, porque ele vai fazer, porque ele não vai permitir você morrer dentro da crise. A crise vai ser só uma escola de sabedoria para a sua vida, a crise vai ser só uma escola de crescimento espiritual para a sua vida, a crise vai ser só uma experiência para você ter um relacionamento ainda mais poderoso, mais íntimo, mais profundo com Deus, como teve Elias. Elias já era um homem experimentado com Deus, mas ele precisava ter mais aquela experiência para saber que Deus ainda é um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam e que guarda a sua palavra, que guarda os seus mandamentos, que guarda o temor do Senhor no seu coração. E Elias, ele havia guardado isso. Já estou prestes, a gente está quase caminhando para o final, mas eu preciso te entregar isso. Elias já tinha experimentado, já tinha essa experiência com Deus, mas quando ele chegou no Horebe, ele ainda estava ressabiado. Eu posso assim imaginar, de acordo com o que diz a palavra, perdoe-me, de acordo com o que diz a palavra, porque ele, quando chegou, ele encontrou uma caverna, entrou na caverna e foi para a caverna. Elias foi para a caverna. Ele já havia recebido pão, caminhou 40 dias, 40 noites. Eu não sei quanto tempo você vem enfrentando a situação que te desafia, mas eu sei que o alimento de Deus é suficiente para fazer você chegar até o lugar onde o Senhor está, porque aonde o Senhor está, Ele te dá a direção, Ele te restaura a força, Ele te restaura a unção, Ele te restaura a visão principalmente, Ele te restaura a percepção do reino espiritual, Ele te restaura o temor, Ele te restaura a sua força psicológica, emocional. Eu tenho que lhe dizer isso. Tem gente que diz assim, eu vi o irmão cristão ali, está com depressão, coisa do diabo. Irmão, nós somos feitos de carne e osso. E se você não tiver vigilância, se de repente você não estiver se fortalecendo, fugindo da aparência do mal, esses tipos de problema pode chegar até você. Só que eu profetizo agora que maior é Deus que lhe dará cobertura espiritual para quando o mal te procurar, ele não te encontrar. Mas é necessário que você vigie aquilo que você já está sentindo. Se está sentindo, tem alguém que você tem confiança, que pode orar com você, compartilhe com ele para orar com você. Não carregue fardo sozinho, não carregue fardo sozinho, não carregue um peso maior do que o que é para você carregar, porque a Bíblia diz que o jugo do Senhor é suave e o fardo dele é leve. Não carregue algo que já não é mais para você carregar, que Jesus já carregou. Carregue só aquilo que o Senhor mandar você carregar. Trilhe o caminho que o Senhor mandar você trilhar. E quando ele estava ali na caverna, novamente ele ouviu a voz do Senhor: que fazes aí, Elias? Ou seja, o seu lugar não é na caverna, Elias. O seu lugar não é aí dentro. O seu lugar não é alimentando a crise. O seu lugar não é dando moral para o que está acontecendo, Elias.
O seu lugar não é dando moral para Jezabel, porque eu sou maior que Jezabel. Você tem que olhar para mim, você tem que continuar olhando firmemente para mim, você tem que continuar fazendo a minha obra, você tem que continuar fazendo a minha vontade, você tem que continuar fugindo da aparência do mal, você tem que continuar se protegendo. Vou falar para os nossos dias, você tem que continuar se protegendo nos nossos dias, né? Usando sua máscara, porque fé e unção não é autorização para você sair por aí tripudiando e sair por aí irresponsavelmente, de corpo aberto, chamando o mal para a sua vida. O sangue de Jesus tem poder. Nós temos a mente de Cristo, e a mente de Cristo manda a gente fazer o que a gente pode fazer, porque o que a gente não pode fazer, quem faz é o Senhor. E é exatamente isso que Deus fez com Elias, e que vai fazer na minha e na sua vida. Ele disse assim: olha, que fazes aí? Ele aí relatou: Elias, assim como eu e você. Deixa eu reduzir isso aqui. Elias, assim como eu e você, tem a mentalidade, tem a percepção que estamos sós. Quando a gente está enfrentando problemas, principalmente emocionais, psicológicos, espirituais, a gente parece que está só. A gente olha para um lado, olha para o outro e diz: porque parece que sou eu só que estou enfrentando esse problema. Não, você não está sozinho. Tem muita gente enfrentando problemas semelhantes ao seu. E em todos eles que temem a Deus, Deus está dando livramento. Então não será exatamente você que Deus vai abandonar no meio da crise. Ao contrário, Ele vai fazer você passar pelo meio da crise e ainda manifestando a glória, o querer, a vontade e o propósito dEle, para que o nome dEle continue sendo glorificado. Receba isso nessa noite, em nome de Jesus. Levanta, coma e beba, porque ainda não é hora de parar. Levanta, come e beba e vença essa crise que está tentando lhe desafiar, porque Deus é fiel. A Bíblia diz que Ele é aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. O poder de Deus é muito grandioso para a gente ficar olhando para as artes do nosso inimigo. Concentremos-nos então no poder, na glória, na majestade, no domínio, na relevância do reino e da glória de Deus na nossa vida. E quando nós começarmos a nos concentrar nisso, na palavra, olha, eu não sei se você já teve essa experiência, eu tenho certeza que sim. Você já deve ter tido a experiência de estar vivendo um momento de aflição, de angústia, e você ora a Deus, de repente colocou um louvor ali, um fundo musical, não sei, e você abriu a Bíblia e Deus falou com você exatamente aquilo que você precisava naquele momento. Ou seja, Ele pegou o pão e pegou a água e lhe deu para você se alimentar e não cair em meio àquela circunstância. A palavra de Deus é alimento para nós, a palavra de Deus é luz, é direcionamento para a nossa vida. E se a gente obedece essa palavra, se a gente obedece a voz de Deus, a gente consegue sair do lugar que limita a nossa visão. Eu tenho que lhe dizer isso: saia do lugar que está limitando a sua visão. O pastor, daqui não está dando para eu enxergar direito. Então mude a posição, mude as pessoas que você está convivendo, mude as pessoas que você está compartilhando graça, mude as pessoas que você compartilha a sua vida, mude, não fale tudo para as pessoas que não podem e nem devem receber aquilo que está no seu coração. Fale para aqueles que Deus direcionar você, porque aquele que Deus direcionar, Ele vai te honrar com oração, com cobertura espiritual, com graça, para você seguir à frente, com pão e água fresca e pão assadinho na brasa, para você comer e receber força para se levantar e caminhar 40 dias e 40 noites, seja lá o que esses 40 dias e 40 noites signifique na sua vida, mas Deus vai te dar alimento para você percorrer o caminho do deserto sem morrer e ainda glorificar o nome dele. E aí vem Elias e diz para o Senhor: Senhor, olha, eu estou em um momento depressivo, eu estou para baixo, eu estou desanimado, eu estou sem percepção de uma saída, porque todo o seu povo se corrompeu, todos eles estão adorando a Baal e eu sou consumido pelo zelo que o Senhor colocou no meu coração. Desculpe. Eu sou consumido pelo zelo que o Senhor colocou na minha vida. Eu sou consumido pelo zelo que o Senhor colocou na minha mente. Então, Senhor, olha, eu não tenho mais ânimo para fazer, não tem mais profeta, só restou eu. Talvez você esteja dizendo assim: só tem eu, Senhor, só tem eu guardando os teus mandamentos. Aí você diz assim: aí é que você se engana, Elias. Aí é que você se engana.
Você está muito enganado. Eu preparei 7.000 profetas ainda. Eu preparei 7.000 profetas ainda. E eles estão lá. E eles estão lá preparados, desculpem, eu fui buscar aqui a referência bíblica. Eles estão lá preparados para quando você chegar. O Senhor disse assim no versículo 11: diante dessas palavras, Deus diz: sai desse lugar e vá ficar diante de mim no alto do monte. Diante dessas palavras, Deus disse: sai deste lugar e vá ficar de mim diante do monte. O Senhor estava ali dizendo: saia daí que você não está conseguindo enxergar. Você está num lugar muito baixo, você está muito rodeado de terra, você está com muita coisa da terra. Você precisa se envolver mais com as coisas do reino, você precisa mais se alimentar das coisas do reino. Esqueça um pouco mais as coisas da terra, sai daí. Deus abençoe Emanuele Cardoso Pereira Mota, seja bem-vindo a essa live em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, em nome do Senhor Jesus. Então, quando você entende isso, quando você tem a obediência de ouvir o que o Senhor está mandando, de fazer o que o Senhor está mandando você fazer, de caminhar no caminho que o Senhor quer que você caminhe, ele diz assim: sai daí e vá para lá, para o monte, para cima do monte, vá para a fenda da rocha. Ei, isso aí é tema de mensagem. Fique na fenda da rocha, não é dentro da caverna, é na fenda da rocha, esperando o Senhor chegar, porque Ele já te orientou. Eu estou falando profeticamente, e isso você vai testificar aí no seu coração que Deus já lhe deu a orientação do que você fazer. Deus já disse para você o que é para você fazer. Então faça o que Deus mandou você fazer, porque você vai alcançar a graça que Ele tem revelado e preparado para você depois dessa crise, depois desse deserto, depois deste lugar. 7.000 profetas não se renderam. Pastor Ricardo está aqui, o texto ele nos ajudou. 7.000 profetas não se renderam a Baal. 7.000 profetas conservaram a sua aliança com Deus. 7.000 profetas conservaram o relacionamento com Deus. Deus abençoe Zenildo Sabarreto, sua casa, sua família. Seja abençoado, seja bem-vindo a esta live. Nós já estamos quase terminando, mas ainda tem um restinho que Deus preparou. Deus abençoe Bebel Sabarreto, dá um abraço à nossa irmã Isabel Sabarreto, mulher de Deus, cheia do Espírito Santo. Deus abençoe a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Então, queridos, nós precisamos ter isso, ter essa compreensão. O Senhor dizendo assim: ela sai daí, vinha na fenda da rocha. E aqui vai um detalhe que nós já estamos quase terminando, mas vai um detalhe para você. Você vai precisar estar em comunhão com o Espírito Santo para discernir a voz de Deus e a maneira com que Ele vai se revelar para você não ser confundido pelo seu inimigo. Pegue isso. Você vai precisar ter discernimento do Espírito Santo, porque o inimigo, olha o que eu vou lhe dizer, talvez não era nem necessário eu falar isso aqui, mas veio em minha mente, meu coração para falar. O inimigo também fala em línguas, viu, querido? O inimigo também sabe falar em línguas. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque a gente tem que ter a testificação do Espírito Santo, daquilo que verdadeiramente é o Espírito de Deus para nós. Não é se apegar em qualquer coisa que vem no seu caminho. Não é se apegar em cobra achando que é um tronco para você ser salvo da enchente. Não, Deus vai mandar a resposta certa, a provisão certa, Deus vai mandar a graça certa, a unção certa, o direcionamento certo. Ele não vai te confundir, mas você vai precisar conhecer a voz de Deus, você vai precisar entender a voz de Deus, dizendo: levanta daí, coma, beba, porque não é hora de parar. Levante daí, saia dessa caverna, porque seu lugar não é aí. Eu coloquei uma graça dentro de você, eu quero ver essa graça sendo usada, eu quero ver essa unção sendo manifestada. Você ainda tem muita gente para abençoar, você ainda tem muita gente para ungir. Ele falou com Elias. Então saia daí dessa caverna. Você não vai morrer
dentro da caverna. Você não vai morrer no meio do deserto. E aqui, ó, quando ele ouviu a voz de Deus e obedeceu, quando o Senhor veio para ele, o Senhor veio se manifestando, ele disse assim: se você sair daí, eu vou estar te aguardando aqui. Deus está dizendo isso para você. Saia do lugar que você está, do lugar que te amedronta, do lugar que te limita, do lugar que traz tristeza, do lugar que traz falta de visão, do lugar que é escuro, do lugar que não traz tranquilidade. Saia daí, porque eu tenho algo novo para você aqui fora, fora desta caverna, fora deste deserto, fora dessa circunstância, fora dessa realidade. Eu tenho algo preparado para você, porque você me honrou, porque você continuou me dando graça, você continuou honrando o meu nome, você continuou zelando pela minha palavra, continuou zelando pelas coisas do meu reino, continuou zelando pelos propósitos do meu coração, você continuou profetizando sem medo. Então, queridos, aí o Senhor disse para ele, olha, no versículo 11, diante dessas palavras, sai deste lugar e vai ficar diante de mim no alto do monte. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento forte. Primeiro mandou um vento forte, mas Deus ainda não estava no vento. Aleluia. Mas foi Ele que mandou o vento. Algumas vezes, alguns ventos chegam até na nossa vida e a gente pensa não, que vai nos levar para longe, que vai tirar a nossa tranquilidade, que vai nos fazer cair no precipício. Alguns ventos Deus permite chegar na nossa vida para que tire tudo aquilo que está impedindo, embaçando a nossa visão, para que limpe o território. Eu quero falar assim, de conjecturar essa palavra nessa hora. Alguns ventos chegam para nós dessa forma, mas Deus não estava no vento. O vento era tão forte que fendeu os morros, partiu as rochas em pedaços. Yahvé não estava no vento. Versículo 11 eu estou. Já a gente termina. Quando o vento arrefeceu e parou de soprar, aconteceu um terremoto. Eu falei sobre o terremoto ontem, que às vezes os terremotos acontecem na nossa vida para revolver a terra e liberar o tesouro de Deus que está preso dentro da nossa vida, o tesouro que Deus selou na nossa vida lá no nosso nascimento. Nós ministramos ontem sobre isso. E às vezes a gente acha que o terremoto vai soterrar a gente. O terremoto só vai tirar da terra, só vai separar a terra e deixar a glória de Deus visível na sua vida. Por isso que você não vai morrer em deserto, por isso que você não vai morrer em crise, por isso que você não vai morrer em caverna, porque Deus ainda tem projeto, Ele ainda tem propósito com a sua vida. E Ele diz: levanta, coma e beba, porque não é hora de parar, eu tenho coisa para poder revelar na sua vida. E aqui, já finalizando, versículo 12 diz assim, 12 de 1 Reis 19, você que chegou depois: em seguida ao terremoto caiu um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um sussurro de brisa suave e tranquila. Quando esse sussurro chegou, Elias testificou no coração de Elias de que aquele verdadeiramente era a presença de Deus que ele precisava. E assim Elias percebeu aquele murmúrio, puxou sua capa, botou no rosto, saiu e prostrou-se à entrada da caverna, e a voz lhe indagou: o que fazes aí? O que fazes aí? Ele ainda estava procurando saber de Deus, ele ainda queria saber de Deus. O que era para fazer, porque ele ficou ainda inseguro, mas Deus tinha orientações para ele, Deus tinha orientações para a vida dele acerca daquilo que ele precisava fazer de agora por diante, porque ele agora já havia encontrado. 1 Reis 19:12, eu estava procurando aqui. O Senhor fez exatamente isso, pastor Ricardo. O Senhor fez cair fogo, mas não estava no fogo. Depois do fogo, a brisa suave. Assim, Elias percebeu aquele murmúrio, puxou a capa, saiu e prostrou-se à entrada da caverna. E quando ele chegou na entrada da caverna, o Senhor chamou ele e disse: sai daí, vem cá. Ou seja, vem cá, retorna
o Senhor disse lá no versículo 15, então o Senhor Deus orientou, vai, retorna para onde vieste, para o deserto de Damasco. Quando chegares lá, ungirás a Azael como rei da Síria, a Jeú, filho de Nis, ungirás rei de Israel, e a Eliseu, filho de Safate, de Abeol-Meolá, ungirás como profeta em teu lugar. Então, resultado, quando ele chegou diante de Deus, ele recebeu as instruções que ele precisava para dar prosseguimento ao seu ministério e para sair daquele estado deplorável em que ele se encontrava. Deus deu a instrução para ele. Deus dará a instrução para mim e você quando nós chegarmos na presença dele em busca pessoal e dissermos: Senhor, eu preciso de ti, eu preciso da tua graça, eu preciso da tua misericórdia, eu não quero morrer não, Senhor, eu quero manifestar a glória do teu reino, eu quero revelar aquilo que o Senhor colocou dentro de mim, eu quero que o Senhor me cure o meu corpo físico, cure a minha mente, cure as minhas emoções, cure a ansiedade que muitas vezes insiste em tirar minha paz. Livre-me da ansiedade, livre-me da ansiedade que sufoca meu peito, que dá falta de ar, da ansiedade que dá palpitação. Livre-me, Senhor, dessa ansiedade, deixe-me descansar em ti. E quando ele chegou, eu finalizo já aqui, diante do Senhor, ele recebeu toda a instrução que ele precisava. Aquele que achava que estava pedindo para morrer lá no deserto, que estava pedindo para morrer debaixo do pé de zimbro, ele chega agora diante do Senhor e o Senhor disse assim: quem disse, Elias, que eu queria matar você? Quem disse que aqueles homens iriam matar você? Quem disse que a situação iria matar você? Quem disse que as circunstâncias iriam tirar a sua paz por toda a vida? Não, Elias, eu tenho um plano preparado para a sua vida e você ainda vai ungir pessoas que eu vou designar para você ungir. Você ainda vai continuar no ministério, você vai liberar a unção que você recebeu sobre Eliseu, para que no momento certo haja a transição dessa liderança e o meu nome continue sendo glorificado. E tem mais, Elias, não se preocupe, porque aqueles que você ungir, se levantarem ainda profetas de Baal, se levantarem ainda aqueles que te perseguem, se levantarem ainda inimigos espirituais que te perseguem, eles serão feridos, não passará no fio da espada de Jeú, eles serão mortos pela espada de Jeú, eles serão mortos aquele que sobrar de Azael será morto por Jeú, aquele que sobrar de Jeú será morto por meio de Eliseu, mas nenhum deles ficará em vida. Nenhum daqueles inimigos espirituais que são os nossos inimigos hoje, que nós não temos inimigo nem contra a carne nem contra o sangue, nenhum dos inimigos espirituais ficarão vivos, porque Deus mandará um anjo a nosso respeito. Deus mandará um anjo a nosso respeito para cuidar das nossas causas, para cuidar das nossas guerras, para pelejar por nós, assim como fez ali com o rei Josafá, que temia Deus e pediu a Deus o auxílio de Deus, e o Senhor pelejou por Josafá e deu glória, deu graça, deu vitória, deu renovo a Josafá. Deus está lhe dando renovo nesta noite. Eu não vou delongar muito mais, mas eu tenho que ministrar isso sobre a sua vida. Deus está lhe dando um renovo das dores emocionais que você sente, das dores físicas, das dores que você sente no seu corpo físico, nas dores que você sente na alma, nas dores que você sente muitas vezes ferido no campo de batalha espiritual. Deus está com pão e água, alimento novo, pão e água para você se alimentar e chegar até Ele. E quando você chegar até Ele, Deus lhe dá uma nova armadura. Isso é profético sobre a sua vida nessa noite. Deus está trocando a sua armadura que está ferida do campo de batalha, como estava de Elias, ferida no reino espiritual, no campo de batalha. Deus está trocando a sua armadura, Deus está trocando as suas vestes, Deus está trocando a sua mentalidade, Deus está trocando a sua visão, Deus está trocando o seu ânimo para fazer você avançar na carreira que Ele propôs para a sua vida. Então não olhe para trás. Pastor, mas eu sinto tristeza. Você é humano e Deus entende a sua humanidade. Não fique achando, como alguns aí religiosos vê alguém com problemas emocionais, com problemas psíquicos, dizendo assim: é porque Jesus não está na vida dele. Grandes homens de Deus sentiram angústia, sentiram aflição, mas a diferença é que eles seguiram a orientação de Deus para saírem daquela situação. Então, o que você vai precisar fazer é seguir a orientação de Deus. Se precisar ir no médico, vá no médico.
Mas o médico dos médicos vai lhe dar a cura que você precisa para poder restaurar a sua vida, para poder restaurar a sua casa, para poder restaurar a sua família, para poder restaurar os seus dons, restaurar a sua ousadia, restaurar a sua convicção e fazer você alcançar o propósito que ele tem para a sua vida. Então ele foi, para finalizar aqui, versículo 19, eu vou já um pouco mais para frente. Elias partiu rapidamente dali e logo encontrou Eliseu, filho de Safate, que arava com 12 juntas de bois adiante dele e estava com a 12ª. Elias se aproximou de Eliseu e lançou a capa. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Elias pegou, se aproximou, essa capa aqui é muito pequenininha, mas eu sou sinestésico. Elias se aproximou de Eliseu e lançou a capa sobre ele, aleluia, e disse: olha, Deus mandou eu transferir unção, Deus mandou transferir graça sobre a sua vida, Deus mandou eu ungir você. Então, a partir do momento que ele chegou e disse assim, olha, depois que Eliseu recebeu a palavra, versículo 20 diz: então deixando os bois, Eliseu correu até Elias e rogou e disse: deixa-me abraçar e dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, e então te seguirei. E ele respondeu: vai e volta depressa. Lembra, olha, a pessoa que estava lá, texto atrás, desanimada, assim, sem querer sair do lugar, agora já estava dizendo assim: vai e volta depressa. Você entendeu isso? Quando você recebe a palavra do Senhor, a porção do Senhor, a instrução do Senhor, a graça do Senhor sobre a sua vida, você se anima, se reanima, e ela está sendo liberada sobre a sua vida nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Vai e volta depressa, e lembra-te que eu sou contigo. Olha, eu lancei a capa, aleluia, essa capa pequena aqui, mas para nós usarmos de ilustração. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a serviu ao povo, e todos comeram. Depois ele partiu com Elias, tornando seu assistente e aprendiz. O homem que achou que iria parar, ainda tinha alguém para instruir. O homem que achou que iria parar, ainda tinha alguém para dar orientação, para mostrar o caminho. Assim é a sua vida. Você talvez esteja dizendo: pastor, não sei se eu vou muito mais longe. Você vai longe ainda, porque Deus ainda não terminou a obra que Ele começou na sua vida. E a Bíblia diz que aquele que em nós começou a boa obra, Ele é fiel para completar. Deus não deixa a obra pela metade. Deus não deixa a obra pela metade. Levanta, coma e beba, porque essa crise não vai aniquilar você. Essa crise, isso que te desafia, não vai tirar você do centro da vontade de Deus, porque a vontade do Senhor é a que vai prevalecer. Eu finalizo dizendo assim: 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido, porque Deus ainda tem obras para completar na sua vida, e enquanto Ele não completar, você não vai sair daqui. Enquanto Ele não completar o projeto que Ele destinou para a sua vida, você não vai sair daqui. Porque é a vontade dEle que você possa reinar em vida através de Jesus Cristo, quando você estiver olhando firmemente para Cristo e dizendo: tu és a razão da minha existência, tu és a razão do meu cântico, tu és a razão da minha vida. Então, queridos, eu quero já finalizar dizendo: não se acanhe demais quando você estiver sentindo o aspecto, a presença, ou a atmosfera lhe oprimindo, tirando o seu fôlego, limitando o seu território. Busque ao Senhor, busque a Ele, busque ao Senhor, porque de nada tem falta aqueles que buscam o Senhor. A Bíblia diz que os leões morrem de fome, os leões morrem de fome, mas aquele que busca ao Senhor, de nada tem falta. Levante, sacuda a poeira em nome do Senhor Jesus, tire tudo aquilo que estava tentando minar sua mente, ao invés de você ficar só assistindo as reportagens. Eu não estou dizendo que é para você ser ignorante, para você ser desinformado, mas ao invés de você ficar só concentrado em reportagem, você vai buscar a presença do Senhor, você coloca uma mensagem de edificação, você coloca um louvor de adoração ao Senhor na sua casa, o nome do Senhor é glorificado, Deus abençoe.
Pastor Paulo, em nome do Senhor Jesus, seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Deus continue abençoando o seu ministério, sua casa, sua família, em nome do Senhor Jesus. Então faça isso, sacuda a poeira. Forte abraço, pastor João Paulo, forte abraço para o pastor também, o seu ministério, que Deus continue te usando poderosamente em nome do Senhor Jesus. Então, queridos, esse é o nosso desígnio, é a gente fazer a vontade do Senhor e ver a vontade dele se cumprir em nós. Levanta, coma e beba, porque ainda não é hora de parar, a caminhada ainda é muito longa. Levanta, coma e beba, porque vai ter muita gente que ainda será edificada através de sua vida. Levante, coma e beba. Vai ter muita gente que receberá a instrução de Deus através da sua vida, em nome do Senhor Jesus. Levanta, coma e beba, porque essa circunstância não vai te matar. Levanta, come e beba, porque esse deserto não vai te matar, essa caverna não vai te matar, e nem tampouco Jezabel, que já ficou em perspectiva, porque ela não tem poder nenhum sobre a sua vida. Ao contrário, é Deus quem governa a sua vida, é Deus quem governa a sua história, é Deus quem governa a sua trajetória, é Deus quem governa os seus sonhos, é Deus quem governa os seus ideais. Levante, coma e beba, sacuda a poeira, sacuda tudo aquilo que estava tirando, ofuscando a sua visão. Se tiver com dificuldade de enxergar, aleluia, use a capa que Deus vai lhe dar, a capa espiritual, e coloque nos olhos e caminhe em direção. Pastor, por que essa toalha no rosto? É para você entender. Use a capa, coloque a capa no rosto para proteger das influências externas e chegue até a fenda da rocha e saia para o encontro com o Senhor, porque a hora que você encontrar com Deus, Ele vai te dar a instrução para você seguir a sua trajetória, para você seguir, continuar seguindo a sua história, escrevendo a sua história, em nome do Senhor Jesus. Recebe essa palavra nessa noite da paz, da parte do Senhor Jesus, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que esta palavra possa ter servido de remédio para você, para sua casa, para sua família. Que essa palavra possa ter servido de orientação da parte de Deus. Teríamos muito mais coisas a falar, mas nós precisamos remir o tempo. Nosso objetivo é fazer uma live mais curta. Eu acredito que a nossa próxima live será ainda mais curta, mais objetiva daquilo que Deus tem para revelar e preparar para a nossa vida. Guarde o texto, 1 Reis 19, leia, medite e ouça. Eu já falei isso talvez umas 10 vezes hoje. Levanta, coma e beba, porque ainda não é hora de parar. E essa crise não foi para lhe destruir, essa crise foi para revelar a glória de Deus na sua vida, e todos verão a glória do Senhor na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos aí onde você está, que eu quero orar com você, encerrando esta live nesta noite. Feche os seus olhos sobre a sua casa, a vida de cada um que está aqui, o nosso irmão Bira, a nossa irmã Creuza, o nosso pastor João Paulo, uma honra ter os amados aqui conosco, o nosso irmão pastor Ricardo, em nome do Senhor Jesus, a nossa irmã Rita Vidal, os demais irmãos que já passaram, aqueles que ainda estão, que a sua casa seja alcançada pela graça, a nossa irmã Edna Sérgio, em nome do Senhor Jesus, Deus te abençoe, que a sua casa seja alcançada pela graça do Senhor, pela misericórdia do Senhor, e você possa viver uma semana de descobertas e de novas orientações, e essa semana vai te dar o pulo, vai te dar a robustez, vai te dar a resistência para você passar o restante do ano na presença de Deus. Em nome do Senhor Jesus nós profetizamos assim. Feche os seus olhos aí onde você está. Nosso irmão Zenildo, não sei se ainda está aí, Deus te abençoe, continue te abençoando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos orar por todos esses servos teus que nos acompanharam nesta live aqui em tempo real, aqueles que irão nos acompanhar depois. Que a tua graça, a tua misericórdia seja derramada, seja renovada sobre a vida de cada um dos teus servos, que eles possam cada dia mais viver em cima da tua palavra, que eles possam cada dia mais ouvir
a tua palavra e praticar a tua palavra. Que a cada dia eles possam receber uma nova unção para seguir adiante, para não parar pelo meio do caminho, mas seguir em frente o propósito que o Senhor tem para a vida de cada um deles. Em nome do Senhor Jesus, sela agora, nós selamos agora do céu, da terra para o céu, do céu para a terra. Toda sorte de bênçãos espirituais sejam derramadas sobre a vida dessas pessoas que estão nos acompanhando, daquelas que vão nos acompanhar depois. Cada vida que apareceu aí, que deu uma curtida, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor alcance a vida deles com graça, com restauração, ó Deus, com renovo, com portas abertas, com pão novo, com pão assado novo, com pão fresco, com água fresca para alimentar e dar, ó Deus, robustez, fortalecimento espiritual para os teus servos, para que eles continuem servindo a Ti em espírito e em verdade e possam viver a Tua glória, possam viver a Tua graça de glória em glória, de vitória em vitória. Em nome do Senhor Jesus, abençoe o Ismael, não sei se ele ainda está, mas a sua casa, a sua família, todas essas pessoas que nos acompanharam, em nome do Senhor Jesus, que elas sejam agraciadas pelo Teu querer, pela Tua vontade, pelas Suas bênçãos, pela Tua unção de ousadia, unção de conquista, unção de fortalecimento. Em nome do Senhor Jesus, a Tua serva Rita Batista, que ela seja abençoada, fortalecida no seu lar, na sua família, uma serva de valor, uma obreira de valor, ó Deus, um oficial de valor na tua casa, que o Senhor continue fortalecendo a saúde, a mente, o coração dela, a fé seja fortalecida em Ti e na força do Seu poder. Em nome do Senhor Jesus, nós abençoamos cada pessoa que nos acompanhou nesta noite com toda a sorte de bênçãos espirituais das regiões celestiais, através de Jesus Cristo, nosso Senhor. E todo o povo de Deus diz amém e graças a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Em nome do Senhor Jesus. E todo o povo de Deus diz amém. Um forte abraço, toda a sorte de bênção sobre a sua vida. Até a nossa próxima live, se Deus permitir. A todos os irmãos que estiveram aqui, aqueles de perto, aqueles de longe, nosso irmão Bira, obrigado uma vez mais por estar aqui conosco. É sempre um prazer estar com os irmãos. Nossa irmã Edna Sérgio, pastor Ricardo, foi uma honra ter o nosso irmão aqui. Nosso irmão, 2 vezes, irmão de sangue. Ele é mais bonito que eu não posso mostrar a foto dele aqui agora, mas é um homem cheio do Espírito Santo também. A nossa irmã Creuza, a nossa irmã Rita, os demais irmãos que nos acompanharam, aqueles que já foram. Que Deus continue lhe dando graça, que essa semana seja uma semana de portas abertas e de boas notícias, em nome do Senhor Jesus. E fica essa palavra: levanta, coma e beba, porque ainda não é hora de parar, e esta crise só vai servir para revelar a glória de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Deus te abençoe, em nome de Jesus.